é cedo, bem cedo. Pelo menos quando eu comecei a escrever o roteiro era bem cedo. E eu vivo num constante ciclo entre saber e não saber o que eu vou gravar. Então, depois de uma madrugada me revirando na cama e pensando no que eu poderia gravar pro vídeo de hoje, me veio uma centelha de luz na minha cabeça, igual uma ult da Lux, e eu acabei lembrando de uma ideia que eu tive há muitos meses atrás, e que eu sempre hypei muito de fazer. Então, se tu tá vendo esse vídeo agora é porque eu decidi colocar ela em prática finalmente. Se você tá vendo esse vídeo também, você provavelmente conhece Diamonds Unbreakable, a quarta parte de Jojo. E se não conhece, tá na hora, hein, amigão? Mas Bernardo, o que essa parte tem de tão especial? A parte 4 tem um elemento que é um divisor de águas absurdo na nossa comunidade. Muitos amam, como eu, e outros simplesmente desprezam isso em todos os níveis possíveis, e a maioria é porque gosta da parte 3. Esse elemento é o famoso Slice of Life, e segundo o Google, Slice of Life é uma frase que descreve o uso do realismo mundano que representa experiências cotidianas em arte e entretenimento. Resumindo de forma mais simples ainda que isso, é o uso de atividades cotidianas na arte, ou no nosso caso, nos animes. Muita gente já é familiar com o gênero, porque a maioria curte aqueles animes de menininha fofinha, tá ligado? Eu mesmo não era muito fã, mas depois que eu assisti Maid Dragon e Beastars, eu fiquei bem mais aberto a esse gênero. Mas Jojo sempre foi algo mais direto ao ponto, sabe? Porradaria franca, só, simples e direto. As 3 primeiras partes foram bem mais diretas ao ponto e com premissas sem muitas curvas, entende? Então, é relativamente compreensível a parte 4 gerar um pouquinho dessa estranheza, porque a narrativa dela não necessariamente faz curvas, mas o foco principal da história em si é cheio de pausas, hiatos e demoras. Não é igual a parte 1, que desde o primeiro volume a gente já sabe qual vai ser o objetivo da história. Diamonds Unbreakable realmente demora a se desenvolver. E todo esse papo nos leva ao tópico principal do vídeo de hoje. O melhor episódio de Jojo não é uma luta, não é o passado de um personagem, não é um final épico. É apenas e simplesmente um episódio sobre comida italiana. O episódio já começa numa cena com ambientação super macabra, toda em tons escuros, mostrando um chefe de cozinha fazendo algo super questionável, com sangue, tripas e todas essas coisas, já fazendo um foreshadowing pro que vai acontecer um pouco depois. Logo após essa cena mega duvidosa, cortamos pros nossos protagonistas, Josuke e Okuyasu, que tá querendo comer algo depois de visitar o túmulo do irmão dele. Vocês lembram dele? Keijo Nijimura? E curiosamente surge uma placa de um novo restaurante, que abriu faz pouco tempo, mas que curiosamente fica perto do cemitério. O lote deve ser mais barato, só pode. E aqui eles vão criando já o ar de suspense, porque o Josuke acha mega bizarro, mas o Okuyasu tá 400% mega hypado pra comer num lugar que ele nunca ouviu falar. Eles chegam no local e realmente parece um lugar muito da hora, bem apresentável. O Josuke até comenta que parece que reformaram o lugar, mas aí já começa a bizarrice. Na placa, onde supostamente deveria ter o prato do dia, o menu ou sei lá, alguma coisa assim, tá escrito: depende do cliente. Sinceramente, olhando no meu olho aqui, tu entraria num lugar desse? Eu sinceramente não entraria, porque surpresa não é muito a minha vibe. Quando eu vou no restaurante eu quero comer o que eu escolho e pronto. Mas enfim, eles entram e são recebidos por esse homão, chamado Tonio Trussardi. E assim que ele diz que é italiano, o Okuyasu fica 900% mega hypado pra almoçar ali. E um parêntese nada a ver aqui é que toda vez que o Tonio solta um des no final da frase, parece que eu vou ter uma vertigem. Ele solta um papinho de que viajou o mundo todo pra aperfeiçoar a culinária da pátria dele, e diz que ele ama Moryu, mas isso é detalhe. O que importa é que o nosso best boy fica completamente pistola das ideias quando ele diz que não tem cardápio. E fica mais estranho ainda quando ele começa a olhar pro Okuyasu e falar que ele teve diarreia e que as paredes do intestino dele estão irritadas. Enfim, esse cara é muito estranho. Esse é o ponto. Se fosse qualquer outro anime, o pessoal já tinha vazado dali há muito tempo. Depois desse momento íntimo bem estranho, onde ele diz toda a saúde do Okuyasu, ele diz que consegue dizer toda a saúde de uma pessoa só olhando para as suas mãos. Sério, cara, eu quero muito um pouquinho do que o Araki usa, porque sinceramente, olha essa viagem. Mas o negócio começa a ficar bom de verdade quando o Okuyasu decide beber a água que ele colocou na mesa. Ele literalmente chora muito de tão boa que a água é. E é nesse momento que o episódio começa a pregar peças na gente que tá assistindo. Porque antes a cena tinha um tom bem mais tranquilo, mais leve. Mas depois de um certo ponto, logo quando os olhos dele começam a lacrimejar desesperadamente, a cena que antes tinha uma musiquinha calma, só de fundo, começa a ter um ar mais tenso, mais ansioso. E esse clima é completo com a aparição calma e séria do Tonio, que eleva a tensão nas alturas, mas tudo bem. O Okuyasu tá ótimo, ele tá melhor do que nunca. E a música volta
volta a ficar casualmente feliz. E é aí que tá a mágica desse episódio. Ele fica constantemente brincando com a nossa mente, e do Josuke também, querendo ou não, alternando entre comédia e suspense, calmaria e tensão. Esse joguinho que vai e volta e me prende de um jeito que eu simplesmente não sei descrever. Por isso que eu fico muito indignado quando alguém fala que não gosta da parte 4, porque é um ar de criatividade que beira a loucura, tá ligado? Tantos elementos diferentes que não foram usados em nenhuma outra das partes. E ela acaba sendo bem reteada só por não ser 39 episódios de porradaria igual aos anteriores. O prato do Okuyasu chega e depois de ter uns papos bem esquisitos sobre tomates, o ombro dele quase cai de tanto coçar. E essa cena é um ótimo exemplo de como a trilha sonora impacta nas cenas, porque a partir do momento que começa a tocar o pianinho de suspense, o tom sério do tônico começa a ficar bem esquisito. A preocupação do Josuke é mais intensa, a cena inteira fica com um ar de tensão absurdo, porque faz parecer que ele vai morrer de tanto coçar o ombro. Mas relaxa, ele tá ótimo. Aí ó, nunca esteve melhor do que isso. E eu só quero comentar algo aleatório aqui, mas nessa cena ele diz: tô mais flexível, nunca conseguiria fazer isso antes. Isso deixa o questionamento: ele já tentou fazer isso antes? É o Okuyasu, ele deve ficar em casa pelado, sozinho, tentando coçar as costas. Depois do momento tenso, onde o pianinho toca e o Josuke começa a duvidar ainda mais do Tonio, enquanto ele sai andando pacificamente com uma bola gigantesca de pele num prato, chega o próximo prato do Okuyasu. Um macarrão que só pela existência das azeitonas ali eu já não comeria o prato. O Josuke fica ainda mais pirado com o Tonio, mas o Okuyasu insiste em continuar comendo a comida picante. E ele come tanto, mas tanto, que os dentes dele literalmente voam da boca dele. E é nesse momento que o Josuke simplesmente despiroca e decide usar o Chris Diamond no macarrão para descobrir que tramóia que esse italiano safado tava tramando. E ele descobre que sim, era obra de uma stand. Não se esqueça, a gente tá vendo Jojo, não Keion, rapaziada. Mas o ponto é, quando a parte 4 nos apresenta um episódio como esse, não é totalmente Slice of Life, não é só eles comendo comida. No máximo tem esses elementos, porque sempre tem uma stand por trás, saca? Como o episódio do Shigeti, do Mikitaka, um incidente com um bebê invisível e por aí vai. Diferente de Stardust Crusaders, onde 99,9% das stands eram apresentadas com lutas, Diamonds Unbreakable cria diversas situações diferentes e inusitadas para apresentá-las. E isso é maravilhoso, no mínimo. A partir desse momento, o caos já foi instaurado. A música tensa começa, o ambiente fica mais escuro, o Okuyasu tá no chão chorando de dor de barriga e o Josuke vai com sangue nos olhos atrás daquele italiano safado. Ele entra na cozinha e começa a ouvir um barulho muito estranho. O cara tava num canto escuro com cara de psicopata alimentando um doguinho. E o bicho literalmente explode. E ele ainda vira muito irritado com a faca na mão querendo matar o Josuke. Rapaziada, corre que o italiano tá puto. E se já não fosse o bastante, o cachorro explode mais ainda e o Okuyasu entra desesperado na cozinha comendo o que deveria ser o prato principal. E como já era de se esperar, ele explode. Era só um mal entendido. Ele só tava irritado porque o Josuke não lavou as mãos. Ufa, eu realmente pensei que era algo mais sério. Mas, e o Okuyasu? Relaxa, ele tá bem. Aí ó, melhor do que nunca. Ainda por cima tá livre da diarreia. O cachorrinho tá ótimo também, ó, feliz e sorridente. E logo após os três se reconhecerem como usuários de stand, o episódio acaba assim: o Okuyasu malando das ruas comendo um pudim, o Tonio preparando mais comida e o Josuke limpando a cozinha depois de tocar em tudo sem ter lavado as mãos. E eu acho que a maioria dos comentários que eu poderia fazer eu já fiz durante esse vídeo. Mas esse vídeo é um misto de vontade milenar de produzir esse conteúdo e provar que, independente de todos os furos da história, problemas da narrativa, a falta de desenvolvimento muitas das vezes, Jojo ainda é uma obra mega criativa que tem uma loucura imensa intrínseca nela. Dizer que esse é o melhor episódio de Jojo pode ser um exagero, porque eu poderia colocar muitos outros que estão no mesmo patamar que esse, mas ele com certeza tá no meu top 5 do anime. Toda a construção do mistério, da tensão, da comédia é simplesmente perfeito. Eu não faço ideia de como é no mangá porque eu não li, mas a adaptação desse arco pro anime foi simplesmente na faixa. A iluminação e a trilha sonora ajudam demais em toda a construção da cena e tudo isso agrega muito na construção de todo esse conjunto que é esse episódio. No mais, eu acho que foi isso. Eu espero que você tenha gostado, e se você chegou até aqui, eu espero que você deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Nossa próxima meta é 30k e a gente não tá tão longe assim. Comenta aí embaixo o que tu acha desse episódio e assista algum dos vídeos que estão passando na tela. Eu sou o Bernardo, e sim, eu tenho desse italiana, e até o próximo vídeo. Tamo junto.